Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E comigo, também host do canal, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, cara, e contigo? Bem, graças a Deus. Bom, eu tenho uns 40 de experiência e isso vai ser bem útil hoje, viu? Tem muita coisa para falar lá dos tempos de antanho. Muito bom. Bem, pessoal, acho que fazendo assim recapitulando, né? O nosso objetivo aqui sempre foi construir conhecimento, sempre foi trazer experiência, dividir experiência. A gente tem diversas séries que a gente criou e hoje a gente vai estar dando início a uma nova série. Né? Muito legal. E a ideia dessa série é trazer conhecimento para todos, mas um conhecimento além da engenharia, da arquitetura, de números, além das obras. Inclusive, a gente carinhosamente vai chamar essa série de Além do Canteiro. Boa, genial. Muito legal. E aí, hoje o assunto será Túnel Santos Guarujá. Por que importar engenharia? Vai ser demais. Acompanhe o episódio que vai ter muita história para contar. E esses 40 anos vão valer demais pra gente hoje. Com certeza. Vamos lá. Nessa. Então, André, tem uma notícia aqui que eu acho que você vai poder lê-la para que comecemos a conversa. Era a minha parte sensacionalista. Vamos lá. Bem, galera, eu acho que dando início a isso, ao bate-papo, a gente traz aqui uma reportagem, né? Super atual, mas não sei quando vocês vão estar ouvindo o episódio, mas foi da CNN no dia 1º de setembro. Hoje é 2, né? Inclusive, só para contextualizar, a gente preparou... De 2025, viu, galera? Boa, um ano também importante. Né? Enfim, eu vou rapidamente passar a notícia e a gente vai, com certeza, trazer muita coisa dela lá. Então, dizia assim... Construtoras nacionais desistem de leilão do túnel Santos Guarujá. Quem não ficou chocado com essa primeira frase, né? Triste. As grandes construtoras nacionais desistiram de entrar no leilão. Com a desistência das empreiteiras brasileiras, a expectativa é uma disputa entre pesos pesados do exterior, com propostas da portuguesa Mota Engil, deve ser assim que se pronuncia, que tem capital da gigantesca chinesa CCCC e da espanhola Acciona. Olha só, viu como o espanhol é muito bom? Vamos lá. De acordo com as fontes do setor, apesar de contar com capacidade técnica, as construtoras nacionais esbarram na falta de fôlego financeiro. Elas não teriam conseguido financiamento dos bancos públicos e teriam enfrentado taxas de juros proibitivas nas instituições privadas. Para um executivo das construtoras brasileiras, ouvido pela CNN, ainda há, entre aspas, tratamento discriminatório por causa do histórico de envolvimento na Lava Jato. Então temos muita coisa para contar. O Brasil não conseguiu separar os CNPJs dos CPFs e preservar a competitividade de suas empresas, que têm reconhecida expertise no campo da engenharia. Então, assim, a primeira vez que eu li, eu dei uma arrepiada e é realmente bombástico a gente ler isso como engenheiros, né? Então, vamos lá, vamos discorrer sobre o assunto, eu acho que vai ser muito legal. Bom, isso me chama muito a atenção porque durante muito tempo, muitas décadas, a construção no Brasil era algo que era referência mundial, né? Tivemos grandes obras executadas no exterior e grandes obras executadas no Brasil, gigantescas obras, né? Uhum. Então, vou trazer um pouco o histórico desse jogo, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo agora. Né? Isso é legal de colocar, porque às vezes a galera tem a síndrome do vira-lata, a síndrome do país de terceiro mundo, que fala que tudo lá fora é melhor. A gente tem coisas extraordinárias aqui dentro, né? E que a gente às vezes não valoriza por desconhecimento. Eu me lembro que quando eu estava recém-formado, eu participei de um processo para ir tocar uma obra de uma usina hidrelétrica na Patagônia, na Argentina. Olha que legal. Então, assim, foi um processo que muita gente concorreu, eu participei em algumas
alguns estágios do processo e acabei não sendo contratado, mas era um sonho ir para o exterior, para uma grande empresa brasileira, para fazer obras de grande porte. Sim. Então era algo que era presente. Hoje em dia, isso não acontece. Né? Sim. Vamos entender um pouquinho da história. Vamos lá. Bom, as grandes construtoras, elas nasceram em meados da década de 40, 50 do século passado, né? 1950. Foram feitas grandes obras, ainda não gigantescas, mas grandes obras nesse período, e essas empresas foram ganhando competências, né? Então, por exemplo, na capital federal, que era o Rio de Janeiro, se fez o Aterro do Flamengo, que é um negócio muito maluco, se você parar para pensar. Eu tinha até uma tia que morava na praia do Flamengo, que ficava... Eu morei lá. Morou? Morei. Que beleza. Que ficava a, sei lá, 800 metros da praia, não era? Sim. Tem uma puta extensão. Exatamente. Né, e aquilo ali foi uma obra feita por uma das grandes construtoras da época, e que até hoje eu acho que ela ainda existe. Desmontaram alguns morros, inclusive um que chamava Santo Antônio, e aterraram o mar numa extensão gigante. E fizeram museus, e fizeram um monte de coisas nesse aterro, né? Uma obra gigante. E que é muito usada pelos cariocas. No final de semana fecha. Sim. E fica as pessoas caminhando. Exatamente. Nossa, é demais o aterro. Nessa época foi construído o Maracanã, que era o maior estádio do mundo. Não era pouca coisa. Né? E aí? Então, isso ainda era o começo da engenharia de grande porte no Brasil. Tá? Olha que legal. Aí fizeram usinas hidrelétricas, as primeiras usinas hidrelétricas de porte, né? E as coisas foram avançando. Surgiu Brasília, que foi uma obra... Imagina você construir uma capital com prédios super high-tech para a época, longe a 1.000 quilômetros de São Paulo, onde não tinha infraestrutura para nada, né? Imagina o desafio de engenharia que teve num projeto desses, né? Até hoje a gente fala que usa o termo lá, o 10 anos em 1, não era bem esse? Não, era 50 em 5. 50 em 5, a gente aí, engenheiros, né, fazem a matemática, mas porque foi fenomenal, né? Exatamente. Fenomenal. Então, assim, a engenharia brasileira começou a ganhar corpo e virar um negócio muito sério, né? Eu tive um professor que ele trabalhou numa usina hidrelétrica e um consultor dele chamava-se Arthur Casagrande. Conhece? Sim, eu já ouvi. O cara, um dos pais da geotecnia. O cara veio dos Estados Unidos e ficou prestando assessoria para as empresas brasileiras, desenvolvendo tecnologia de construção de barragens e tudo mais nessa fase. Quer dizer, era um negócio assim de trazer os melhores do mundo para cá. Que legal. Então, assim, era um negócio bizarro de importante, né? Bom, aí a gente teve a Revolução de 64, bom, Revolução, não vamos aqui entrar nesse mérito, mas os militares começaram a fazer um processo de desenvolvimento do Brasil baseado em obras que eles chamavam de faraônicas. Obra faraônica é um troço de faraó. De faraó, né? Então, por exemplo, foi construído Itaipu, que hoje é a segunda maior hidrelétrica do mundo. Na época era a maior hidrelétrica do mundo. Imagina, né? Naquela época, até hoje ela é a segunda, ou seja, Exatamente. É gigantesco. Né? Exatamente. Tucuruí também, que é uma mega usina. Fizeram a Transamazônica, imagina 4.000 quilômetros de estrada no meio da floresta amazônica. Outros desafios bizarros de engenharia, né? A Ponte Rio-Niterói,
Que é um negócio, um fenômeno também, né? Eu ia comentar quando a gente estava falando da Aterro, mas eu falei, ele deve comentar mais pra frente. É uma ponte espetacular. E as usinas nucleares em Angra. Então, assim, obras de grandíssimo porte. Isso foi feito à base da nossa engenharia, que estava cada vez mais capacitada, e muito dinheiro que eles foram contraindo dívida externa, né? Não existia dinheiro no Brasil para fazer tudo isso, e aí foram trazendo dívida que depois acabou gerando outros problemas. E em algum momento, por uma política de Estado, o Itamaraty e o BNDES, que na época não tinha o S, era o BNDE, de Desenvolvimento Econômico, se uniram a essas grandes empresas e começaram a fazer lobby no exterior para construir fora do Brasil. Então, tem uma obra que foi feita no Iraque que chegaram a ter 10 mil brasileiros trabalhando no Iraque fazendo essa obra. Olha isso, cara. Que era uma estrada de 500 quilômetros passando no meio do deserto e que na época o contrato na década de 70 foi de 1,2 bi de dólares. Caramba! Isso na década de 70, imagina isso atualizado, né? Sim. Aí, na América Latina, fizeram um monte de obras importantes, fizeram metrô em Caracas, na Venezuela, fizeram usinas hidrelétricas gigantes no Peru, também na Venezuela. Foram para a África, fizeram aeroportos, outras usinas hidrelétricas, estradas. Eu tive colegas que trabalharam em Angola e em Moçambique. Sim, era um negócio assim que você fazia o pé de meia, que nem jogador de futebol, né? Sim. Vai para fora para ganhar grana e a galera ia para fora para fazer essas obras todas. Eu tive um amigo, mesma coisa também. Foi para Moçambique, ficou acho que 10 anos lá, voltou para a vida em outro patamar. Exatamente. Né? Muito legal. Eu vi que tu tá evitando os nomes das construtoras. A gente vai deixar de fora? Não, então, eu acho que isso é algo que, não sei. Por Fica enquanto é melhor deixar quieto, né? Fica à vontade, fica à vontade. Mas, e aí o que acontecia? Geopoliticamente, como é que isso funcionava? O Brasil era o país que representava os Estados Unidos no sul global, que hoje se chama o sul global, né? Então, aqui era o quintal dos Estados Unidos, que o nosso amigo Trump está tentando fazer isso de volta, mas vai ser meio difícil, né? Mas, então, o Brasil era geopoliticamente uma referência muito grande nesses países todos. E foram fazendo obras, trazendo... E aí, assim, a gente botava o Banco de Desenvolvimento Econômico nosso, botava a grana, incentivava, garantia para as construtoras, teoricamente, o dinheiro e ia financiando os países vizinhos, né? Ou não vizinhos. No caso do Iraque, trocava por petróleo. Então, assim, eram jogadas que iam rolando e a coisa ia funcionando e você ia gerando influência nessas regiões todas, né? Sim. Aí a casa começou a cair, né? Quando deu a Guerra do Golfo, a primeira Guerra do Golfo, e depois a segunda, assim, pararam todas as obras naquela região. Inclusive, a construtora que estava lá acabou tomando um calote grande, que no final o governo brasileiro não bancou eles, e eles perderam muito dinheiro, e era uma das maiores construtoras do Brasil, que andou muito para trás, né? Sim. Mas isso continuou durante um bom tempo, até que surgiu a tal da Lava Jato, né? Que eu não sei se todo mundo conhece, mas foi descoberto um esquema de financiamento de políticos e de
diretores da Petrobras à época em troca de obras para essas grandes empresas, né? Você acha que essa descrição da Lava Jato não vai polemizar muito? Vale a pena eu acho assim, abordar de uma outra forma? Eu acho que é a realidade. Eu não estou aqui falando de A e B, mas Claro. assim, o que acontece é o seguinte: a história do Brasil sempre teve muita corrupção envolvida. Sim. Tá? Então, assim, isso é independente de governo. Exatamente. Isso vem desde a época das capitanias hereditárias, né? Então, assim, o Brasil sofreu muitas influências que acabaram minando um senso, digamos, de ética e compliance que não existia, e durante muito tempo a coisa foi rolando do jeito que era. O problema, quer dizer, tudo é problema nisso, né? Mas chega uma hora em que se perde o freio, né? Sim. Então, um negócio que podia ser pontual começa a virar generalizado, né? Uhum. Não estão aqui para falar que o problema é o Brasil, porque isso acontece no mundo inteiro, né? Sim. Então, assim, imaginar que, não, só aqui que as coisas... Não é verdade. É verdade não ser verdade. Algum tempo atrás, no meio desse rolo todo da Lava Jato e não sei o quê, se descobriram que empresas alemãs, empresas francesas e não sei o quê, estavam pagando bola para que as compras dos seus produtos fossem feitas aqui e tudo mais. E assim, isso vai mudando ao longo do tempo, e esse senso ético e tudo mais flutua, né? Então, por exemplo, esses dias o governo americano atual revogou uma lei que proibia que as empresas americanas dessem comissões para governos estrangeiros. Olha só, que maroto, hein? Exatamente. Por quê? Porque isso estava atrapalhando os negócios. Por que será? Então, assim, essa lógica do que pode e do que não pode depende de um monte de coisas, menos da questão ética e mais da questão econômica e do dinheiro que rola e tudo mais, perfeito, né? Perfeito. Então, assim, as pressões sociais e tudo mais têm um peso, mas o mundo é muito mais cão do que a gente gostaria, né? Sem dúvida. Então, Sem não tem como... Mas beleza. Então, a Lava Jato foi um momento em que se descobriu, de uma maneira muito generalizada, e na verdade eu acho que não é descobrir, mas se provou, né? Eu acho que é mais nesse sentido do que de qualquer outra coisa. Sim. A gente tinha grandes obras rolando na época, tinha a história da Copa do Mundo, tinha a usina Angra 3, existiam refinarias da Petrobras, existia um monte de coisa, e a casa caiu. Sim. Ao mesmo tempo, isso aconteceu não só no Brasil, mas aconteceu na América Latina, né? Então, por exemplo, no Peru, um presidente ia ser preso e se suicidou em cores e ao vivo, sabe? Olha só. Porque ele ia ser preso por corrupção. Muita gente estava envolvida em rolos, isso no Panamá, na República Dominicana, na Venezuela, nos Estados Unidos não, no Peru, no Equador. Assim, teve muitos casos que foram divulgados nas imprensas locais por conta do envolvimento dessas empresas brasileiras no rolo, e foi um furdúncio generalizado. Isso entre 2014 e 2017, que o negócio pegou no breu, né? Sim. Acho que uma coisa é que nem, como é que fala, aquela história não é um novelo, mas é um fiozinho que começa a desatar e aí tu desmancha a colcha inteira, né? Exatamente. E aí, para você ter uma ideia, nesse período se perderam 4,4 milhões de empregos na construção civil. Caramba! Milhões de empregos. Caramba! Que era, assim,
era uma máquina de fazer obra. O país estava vivendo um volume de trabalho, e trabalho aqui, trabalho fora, gigantesco. Junto com isso veio uma redução do PIB de quase 4% por conta desse impacto, né? Desses impactos todos. E o negócio foi que se perdeu totalmente, as empresas perderam credibilidade. E aí quando fala lá na notícia que estão misturando CNPJ com CPF, é porque um monte de gente foi para cadeia, né? Que depois acaba que solta, não sei o que a gente também não vai entrar nesse mérito. Né? Mas as empresas também foram penalizadas de uma maneira muito forte. Então, tem alguns que dizem que quem deveria ter sido condenado era só os dirigentes das empresas e não as empresas. Mas sofreram, assim, reduções gigantescas no corpo técnico delas, né? Sim. Porque... Não, e só as que ficaram respirando, né? Porque algumas desabaram completamente. Exatamente. E aí, então, o que aconteceu é que perderam totalmente a capacidade de se financiar e de fazer trabalhos e tudo mais, né? Aí o que aconteceu foi que houve uma mudança na legislação. Então, o que antes se fazia de obras simplesmente empreitadas passou a ser o modelo de concessões ou as PPPs, que são as parcerias público-privadas, né? Trabalhei em algumas. Muito bem. Você é na nova geração já. Exatamente. Então, qual que é o conceito disso? Você não simplesmente faz uma obra para um poder público e sai fora e dane-se o que aconteceu, né? Você vai montar um consórcio, uma empresa, e você vai operar aquilo que você está fazendo. Sim, constrói, opera por, sei lá, 20 anos, as que eu trabalhei, outras, né? Uhum. E aí depois entrega para o Estado, para o governo. Exatamente. Então aí começamos a falar de novo de CAPEX e OPEX, né? Boa. Então aí você começa a ter que tomar cuidado com o que você está fazendo e fazer o melhor possível, porque o teu retorno vai vir da tua operação, né? Perfeito. E se o produto que você está entregando não é bom, você não consegue transformar. Vai ferrar a operação e Exatamente. não vai ter retorno. Eu me lembro quando eu era criança pequena que o pessoal falava que pavimentação era feita assim. Você fazia os controles de compactação, de tudo mais, no trecho central da pista. Porque ali todo mundo passa várias vezes. E as pontas você não fazia. Então, assim, a estrada era ruim, né? Sim. E ninguém estava preocupado com manutenção. Por quê? Porque eu entreguei, acabei, recebi, e depois o poder público que se vire com a manutenção da estrada. Hoje em dia, o cara opera aquela estrada, né? Exato. Então, se não tiver bem feita, ele vai ter que arrumar, né? Sim. E que é custoso, né, ao extremo. A obra de rodovia é caríssima, né? Exatamente. Então, mudou-se o modelo, passou-se a fazer essas obras em modelo de concessão e começou-se a criar leis antifraude e tudo mais que endureceram muito o jogo, né? Eu acho que até o compliance, né? Não sei se necessariamente vem disso, mas é que é muito moderno. Hoje tu usa o termo, mas eu acho que não era muito comum. Pelo menos há 30 anos atrás eu nunca ouvi falar compliance em nada, né? Não, definitivamente não tinha nenhuma relevância. Se você fosse falar qualquer coisa, você era o... o Caxias. O X9. Ou o X9, perfeito. Então, assim, era um negócio que não fazia sentido. Sim. E, assim, eu vivenciei trabalhando várias coisas que dá vontade de vomitar. E você ia fazer o quê, né? Dentro de todo esse processo, você era um funcionário, né? Então, baixa a cabeça e continua nadando porque não tem para onde correr, né? Eu vivenciei umas situações em que eu tive alguns dramas de consciência a nível de questionar, sei lá, da onde vinha o dinheiro do meu cliente, sabe? E fiquei por um período pensativo, me fez mal, assim, mexe né?
com a gente. Mas chegou um momento que eu pensei assim, bom, cara, né, sei lá, eu estou fazendo meu trabalho, né? Eu faço meu trabalho justo, meu trabalho honesto, direto, totalmente legalizado, nota e tudo mais, tributos, tudo 100%. E é isso que eu me segurei. Eu falei, cara, eu estou fazendo tudo certo. Agora, se a origem disso, sei lá, é certo, não é certo, como é que eu vou entrar nesse mérito, né? É um trabalho. E é que nem talvez uma situação dessas. Tu está falando um trabalho. Não compete nem a ti pôr isso na mesa ou não. E a gente, porventura, vai tocar, né? De maneira profissional. Mas era muito complicado. E aí o que está acontecendo então agora nessa notícia? Né? As grandes de um dia, que já não são mais grandes assim, elas não têm respaldo público. Né? O que em algum momento você tinha lá o Itamaraty, você tinha lá o BNDES, que pegava os caras no colo e levavam para fazer obras, não tem mais. Perdeu o lastro, a bala na agulha, né? Então, ninguém mais, assim, o pessoal virou radioativo, né? Como dizem. Né? Ah, sim, sim. Então, não consegue. Assim, nosso problema não é falta de competência técnica. O problema é que essas empresas estão totalmente inviáveis, e até você desenvolver empresas novas que possam pegar todo esse know-how e aplicar... E ter esse lastro leva 50 anos. Estamos no entre-safra, não vai levar, Exatamente. Né? Não vai demorar, não vai dar certo. Perfeito. Então, o que vai acontecer é que grandes empresas multinacionais já estão liberadas, porque teve uma época, inclusive, que era proibido a empresa multinacional fazer obra no Brasil, né? Olha só. Existia a reserva de mercado. Sim. Então, faz sentido até, né? Então, olhando por uma outra ótica, uma ótica mais, sei lá, protecionista, é legal. Sim. A gente tem capacidade, né? Como a gente vem colocando desde o início do episódio. Tecnicamente, temos de sobra. Mas e a bala na agulha, cada um bota a mão no seu bolso e não encontra Sim. o... Mas assim, talvez o fato de terem fechado o mercado inviabilizou a concorrência, que inviabilizou também que o pessoal fosse mais, digamos, sério, né? E com uma gestão mais transparente, né? Eu acho que vale a pena a galera comentar. Eu gostei dessa... Comentem, a galera que tá vindo até agora no episódio, escutando, eu acho que tá sendo sensacional as histórias. E aí, você acha que isso puxou para um lado ou para o outro, né? Então, bem legal essa ótica que tu tá trazendo para nós. Bom, e aí então o que acaba acontecendo é que a gente vai ter empresas de fora fazendo as grandes obras, como já tem, né? Hoje em dia, a principal linha do metrô é feita por uma dessas empresas, que é essa espanhola aí, né? Uhum. Então, inclusive eu tinha um colega que foi diretor dela e tudo mais. Então, eu acho que isso abre novas possibilidades, né? Talvez esses caras venham com modelos de gestão diferentes, com tecnologia também, né? E possivelmente nossa galera vai estar trabalhando para eles. Isso né? que eu ia falar, é muito possível que haja geração de empregos, que é o que a gente quer, né? Gerar riqueza, né? Aqui. E aí o que acontece é que esses caras têm padrões culturais diferentes. E aí, assim, como dica, a gente precisa estar capacitado para pensar de uma maneira diferente, né? Fora da caixinha, né? Exatamente. Então, imagina que você precisa falar idiomas, que você precisa ter acesso a padrões culturais diferentes, não se impressionar com isso, né? Sim. E, ao mesmo tempo, a gente precisa que esses caras aprendam sobre nosso regramento, né? Porque não adianta nada chegar uma empresa de fora com uma política trabalhista totalmente diferente, com modelos de gestão de relacionamento com fornecedores que não conversem com a nossa cultura, né? Então, assim, é um momento em que essas empresas vêm, trazem coisas de fora e a gente precisa estar junto, fazendo com que elas se adaptem à realidade local, né? Isso que eu ia comentar, a adaptação bilateral, né? Exatamente. Tem que ser dos dois lados.
E isso deve gerar um monte de oportunidades bem legais, né? Sem dúvida. É que a que tu vivenciou lá no passado, né? Então, muito bacana. Surpreendente. Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, eu acho que dá para dar uma visibilidade, entender um pouco o que foi que aconteceu, por que esse negócio virou o que virou, né? E acho que vale a pena, galera, conversar, discutir, se tiverem alguma dúvida e tudo mais, dá pra gente se aprofundar nessas histórias todas, né? Com certeza. Cara, eu adorei o episódio, eu acho que é muito legal de trazer essa contextualização. A gente, como eu falei, né, principalmente por novos profissionais, sei lá, se tu pegar o cara hoje com 30 anos menos, acho que 80% do que tu falou nem ouviram falar, né? Mas tá lá, existem as obras, né? Sim. Então acho que é fundamental ter essa contextualização e entender todo o potencial que a gente tem, olhar para o lado potencial técnico e olhar também toda essa construção, vamos dizer assim, econômica que tem que se ter para poder competir esse tipo de jogo. Eu imagino também que algumas dessas empresas possam vir até para fazer obras que não sejam obras públicas ou parcerias, né? Quer dizer, o Brasil está precisando muito de um upgrade tecnológico, né? Por uma série de motivos que a gente vem conversando aqui, tipo mão de obra, que não tem mais toda aquela onda de operários que vinham do norte, que não sei o quê, né? Quer dizer, a construção tem que mudar. Não, e eu acho que ela está bem no momento de mudança, né? A gente vem gravando, a galera que nos acompanha tem outros episódios que a gente fala sobre mão de obra, fala sobre diversos temas, e a oferta do trabalho está muito diferente, né? Inclusive a gente trouxe um dado bem bacana em um dos episódios, que a idade média, né, dos operários havia crescido, sei lá, 10 anos, Sim. Ou seja, é normal hoje tu ver a mão de obra em campo, em obra, né, ser muito mais velha do que a do passado. E aí a gente debateu na ocasião, mas quais são os motivos disso, né? E aí, claro, tem várias hipóteses, mas uma delas é a oferta, ou seja, sei lá, hoje talvez seja mais fácil o cara pedalar e entregar comida no iFood para ter uma remuneração aí por volta de R$3.000 do que trabalhar numa alvenaria estrutural erguendo blocos de 30 quilos, né? Exatamente. Imagina. Então, o desgaste e tudo vai fazer com que a mão de obra fique mais escassa do que já é, né? Ou do que já era antigamente. Sim. Então, é um problema que a gente tem e é uma adaptação que a mão de obra vai ficar... Já eu acho, talvez um ponto mais caro em diversas situações. É um gargalo gigantesco que a gente tem. E que daí a tecnologia construtiva vai virar... O material vai deixar de ser o caro, né? A gente vê isso nos países de primeiro Sim. mundo. Onde tu vê o pedreiro, sei lá, é um cara altamente equipado, altamente treinado, altamente qualificado, ganhando super bem, mas não é rudimentar. Tudo na volta dele tem altíssima tecnologia. Exatamente. Então, assim, é possível que uma das maneiras de trazer essa tecnologia para cá seja através de empresas de fora, né? Sim. Quer dizer, não é só importar, ir lá fora, achar a solução e trazer. Talvez já venha com a empresa junto, né? Exato. Porque tem muita tecnologia agregada, né? Então, não é simplesmente, você não chega lá e pega a tecnologia, traz para cá e está tudo rodando, né? Eu forneci um projeto de uma obra que, se eu não me engano, era no litoral paulista, e o mestre da obra era engenheiro formado na França. Era nesse nível. A obra, tipo, adiantou, era de 15 meses, entregou em 11 qualquer coisa. A gente ia lá e falava, o que é isso que eu nunca vi? E pro cara era tradicional. Sistemas de cura, um monte de coisa muito legal. Tinha uma equipe no canteiro que trabalhava com um processo meio que pré-construção ali, sabe? Onde ele fundia as plantas e os projetos em pranchas únicas, de frente de obra e, cara, era outra hora. Eu entrei e falei, mas onde é que eu tô? E, cara, sensacional, a produção dos caras absurdamente mais rápida. Cultura externa, né? Foi muito bacana, foi uma experiência demais. Então, galera, acho que é importante, assim, começar a ter essa perspectiva de que vai vir coisa de fora e que a gente tem que estar preparado para receber, entender e se preparar tanto com idiomas quanto com essa coisa do entendimento cultural diferente, né? Para poder embarcar
nessa nova fase. É o tailoring, né? Para falar bonito. É a capacidade de a gente se adaptar, que cada vez está mais forte e mais rápida, né? Exatamente. E valorizem a nossa engenharia nacional, que é uma puta engenharia para o mundo todo. Sim. Muito obrigado, Henrico. Valeu, galera. Valeu, galera. Curtam o episódio e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.